Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Bom, nós estamos neste mês falando sobre a questão da cultura e a igreja. E hoje nosso tema é firmando convicções. Eu gostaria e tenho por objetivo, e com a graça de Deus eu espero conseguir levá-los a isto, mostrar que somos chamados a vivermos sob a direção de Jesus Cristo e não da cultura emergente. Eu quero convidá-los a ler junto comigo Colossenses capítulo 2, do verso 6 ao verso 8. Colossenses capítulo 2, do verso 6 ao verso 8. Diz assim o texto: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Oremos. Amado Deus, estamos aqui diante da Tua Palavra e nossa oração é que o Senhor venha ministrar as nossas vidas. Eu me coloco, Senhor, diante de Ti, clamo, Senhor, que me faça porta-voz da Tua Palavra, que meus lábios, que a minha vida possa ser uma expressão do Teu amor para com esta igreja nesta noite, para com todos que aqui estão. Diminua eu, cresça o Senhor. Que os nossos ouvidos sejam iluminados pelo Teu Santo Espírito, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite, Deus. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, é interessante que esse texto começa dizendo, portanto, assim como vocês receberam a Cristo, no verso 6, é interessante isso, né? Porque essa palavra, portanto, ela é uma palavra aí que está funcionando como uma conclusiva, um adjetivo de conclusão. É como se Paulo estivesse dizendo, portanto, uma vez que vocês já receberam a Cristo, continuem a viver nele. E aí no verso 8 diz, tenham cuidado. Então, Paulo está incentivando no verso 6, uma vez que receberam a Cristo, então eles incentivam que os irmãos de Colossos continuassem a viver em Cristo. E no verso 8, Paulo está admoestando, ele está exortando em amor. Ou nós poderíamos dizer que no fundo o que Paulo está fazendo é alertando-os em amor, para que tivessem cuidado. E por que então o apóstolo Paulo está fazendo isso? Porque Paulo está incentivando-os a permanecerem firmes em Cristo, e porque Paulo então está ao mesmo tempo exortando a terem cuidado, porque nesse tempo do apóstolo Paulo estava surgindo uma filosofia que Paulo assim chama vã e enganosa. E essa filosofia vã e enganosa, ela estava penetrando dentro da igreja de Colossos. E não somente, na verdade, na igreja de Colossos, mas de toda a igreja de Cristo na Ásia Menor. Essa filosofia se trata de um pensamento chamado gnosticismo. O gnosticismo agora estava se juntando ao cristianismo. Então, aquele pensamento gnóstico estava se juntando ao cristianismo, mas não só ao cristianismo, estava também se juntando a um pensamento do judaísmo. Não só também do judaísmo e cristianismo, ainda tinha também no meio disso um pensamento ascético sobre a vida. E é diante desta nova filosofia que Paulo então vem e pede para que a igreja tenha cuidado e que ficassem firmes na fé que havia sido ensinado a eles. E é interessante que quando então nós vemos esse surgimento então desse gnosticismo cristianizado,
Paulo diz que ele está fundamentado em tradições humanas, e quando Paulo se refere a tradições humanas, Paulo está falando mais especificamente de que esse gnosticismo cristianizado estava fundamentado agora também nas leis judaicas, nas leis de Moisés, que estava sendo encaixado dentro deste pensamento gnóstico. E Paulo diz que também não só as tradições humanas, mas Paulo também fala que há princípios elementares deste mundo. Algumas versões usam aí o termo rudimentos, deste mundo. E o que se trata isso? Esses princípios elementares deste mundo, esses rudimentos deste mundo, se refere aos elementos da natureza: terra, água, fogo e o ar. Se você já assistiu o desenho do Avatar, você deve se lembrar bem destes elementos, Se você já assistiu aquele planeta, Capitão Planeta, não é isso? Também se deve se lembrar bem destes elementos. Esse pensamento gnóstico, ele está infiltrado em muitas coisas ao nosso redor, dentro da nossa cultura, e muitas vezes sequer nós prestamos atenção ou temos o conhecimento dessa realidade. Fala a respeito destes elementos, ou também a respeito dos astros. Quem aqui que nunca experimentou olhar que os astros dizem, para amanhã? Algum dia eu tenho certeza que você já leu num jornal, numa revistinha, deixa eu saber, o que é que vai acontecer comigo. Isso já estava acontecendo naquele tempo, na igreja de Colossos, não é uma coisa nova. Era uma realidade. E esse gnosticismo, e aí vocês devem estar pensando, mas o que é o gnosticismo, afinal de contas? O gnosticismo era uma filosofia que acreditava que, agora eu vou já incluir aqui Cristo dentro desta filosofia, porque eles aceitaram que Cristo era Deus. Até aqui não houve problema para os gnósticos, afinal de contas, não entendemos, Jesus Cristo é Deus. Mas dentro do gnosticismo, eles acreditavam que a matéria, ela é má, imperfeita, e que ela não pode, por ser má e imperfeita, ao mesmo tempo ser divino. Então, quando eles entenderam que Jesus era Deus, e o Evangelho vinha pregando, e este povo que era gnóstico, ouviu essa mensagem, recebeu, não, nós cremos, só que aí eles começaram a criar uma nova, versão. Não, Jesus não veio em carne, porque Deus não tinha como Deus habitar numa carne, uma matéria fraca, corrupta. Então, eles criaram uma teoria de que Jesus viveu entre nós emanado, como se você o visse num corpo físico, mas não em carne realmente como nós. E com isto, destrói a obra e o sacrifício de Cristo. Afinal de contas, Cristo então não morreu de fato. E esse era um problema sério que estava penetrando na vida da igreja. E como eu disse, por outro lado, eles tinham essa teoria, mas você também tinha um pouco da inserção de uma teoria, de uma filosofia que vinha dos ascéticos. Os ascéticos acreditavam que a carne, por ser má, como os gnósticos, precisava ser punida. Então os ascéticos tinham o costume de fazerem sacrifícios. Os sacrifícios aqui deles era realmente violentar a carne. Então você precisa destruir a sua carne. Aí então você cria lá, ficava se batendo, chicoteando, tentando rasgar a carne, para que pudesse fluir o bom que está dentro, a essência que está lá dentro, amarrada, presa à carne, pudesse fluir. E esses pensamentos faziam com que você tivesse a concepção de maltratar o seu corpo. Então eles faziam jejuns muito longos, tudo pensando em enfraquecer a carne. E esses pensamentos foram penetrando dentro da igreja. E não é muito distante ainda hoje, não é verdade? Esse era um gnosticismo cristianizado. Então, juntou os princípios judaicos da lei, juntou esse pensamento ascético e aquilo que era a teoria dos gnósticos, e começou então essa filosofia a se propagar dentro da igreja. E Paulo vem e chama a igreja para que tivesse cuidado com essas filosofias vãs e enganosas. Essa era a preocupação de Paulo. Este grupo estava implantando uma nova cultura.
Uma cultura que emergia então dessa fusão de filosofias e de tradições humanas e rudimentos do mundo. E essa nova cultura agora estava afrontando a igreja de Cristo nos tempos do apóstolo Paulo. E dessa forma, colocando em perigo os pilares da fé cristã. Nós, cristãos, cremos que Jesus Cristo é Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, que habitou entre nós em carne, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Nós, cristãos, cremos que a morte de Cristo, o seu sacrifício na cruz, foi e é suficiente para a nossa salvação. Nós não precisamos ficar massacrando a nossa carne, fazendo penitência, chicoteando, subindo montes para ver se você consegue a graça de Deus, carregando cruzes, subindo escadas, enfim, todas essas vertentes que penetraram dentro do Evangelho não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. São ainda pequenos pedaços desse gnosticismo cristianizado que ainda continua fluindo muitas vezes dentro da igreja de Cristo. Mas, por que eu estou fazendo essa leitura? Porque eu quero mostrar para vocês que o texto que o apóstolo Paulo escreveu para aquela igreja e que se referia àquela cultura emergente daqueles dias do apóstolo Paulo, estava afrontando a igreja, não é diferente hoje os nossos dias. E que ao ler este texto, ele se torna tão vivo para nós ainda hoje. E eu vou ler o verso 8 para nós, porque hoje a igreja atual também tem sido afrontada pela cultura. Então eu vou dizer para você o que o apóstolo Paulo disse àquela igreja: tenham cuidado para que ninguém os escravize às filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. É para nós hoje, né? Por isso que essa palavra ela é viva, né? Assim como aquela igreja estava vivendo esse problema, e Paulo escreve para eles naquele tempo, mas ela serve ainda hoje porque nós também continuamos enfrentando. Eu quero percorrer um pouco com você aqui a história. Então eu vou pedir que você fique atento. Eu não vou falar de datas, apenas de tempo. Nós viemos de uma era chamada modernidade. Hoje nós estamos numa nova era que se chama pós-modernidade. Passamos já a modernidade. Durante a modernidade, a razão se tornou a base de construção de toda sociedade. A lógica, a razão, o pensamento. Isso é herança do iluminismo. Tudo tinha que ser explicado pela razão, inclusive na vida da igreja. Tudo tinha que ser comprovado cientificamente. Talvez se você já foi pequenininho um dia como eu, você deve se lembrar de um desenho chamado Scooby-Doo. Cadê você? Vocês lembram disso? Scooby-Doo é o desenho que mostra a modernidade, como diz o pastor Luiz Saião. O Scooby-Doo, ele vai buscando aquela coisa que eles dizem ser sobrenatural, o fantasma, e vai provar no final do desenho que não existe fantasma. Essa era a era da modernidade. Era tentar por fim a todas as ideias da existência do sobrenatural. E acreditava-se na modernidade que, podendo explicar todas as coisas, podendo dar provas científicas a todas as coisas, o homem se tornaria mais intelectual, vamos dizer assim no bom sentido, mais racional, e dessa forma cessariam as guerras, teriam fim os conflitos. Afinal, um homem inteligente sabe que não vale a pena, por exemplo, matar um outro. Entretanto, isso não funcionou. E durante a modernidade, nós tivemos 2 guerras mundiais. E essa geração se decepcionou. E nesse tempo da modernidade, um filósofo alemão, Nietzsche, declarou que Deus estava morto. Deus não existia, estava morto. Mas a decepção com a razão
O fato do homem não ter conseguido viver em paz, buscando a ciência, levou o homem a uma nova ação em resposta a isso. E aí nós temos a pós-modernidade, que é uma resposta à modernidade e a essa decepção. Com a pós-modernidade, o ser humano agora decepcionado com o conhecimento que não lhe trouxe as respostas todas esperadas, ele se tornou aberto a tudo. Essa é a nossa geração, esse é o mundo que vivemos, que saiu da decepção da razão e agora então tudo vale, tudo é válido. E nós entramos no que nós chamamos de pluralismo. O pluralismo em si, eu disse ainda hoje na escola bíblica, conversando com o pessoal, não é mal. Ainda bem que existe a diversidade, né? Porque se não houvesse a diversidade, nós não teríamos muitas frutas. Imagina se só tivesse, né, abacaxi. Você ia ter um abacaxi para descascar todo dia. Mas graças a Deus, existe melancia, morango, laranja, banana, enfim, né? Uma diversidade. A diversidade não é má. O problema na pluralidade é que junto com ela veio o relativismo. Começamos a olhar para essa diversidade e querer dizer que não existe mais verdade absoluta, que tudo passa a ser bom a partir do olhar daquele que está avaliando. Isto é, as coisas podem ser boas ou más a partir da minha avaliação e assim para cada um. Então cada um define o que é a sua verdade. O importante nessa nova vida pós-moderna é a frase que você mais tem ouvido por aí, é ser feliz. O importante é você ser feliz. Esse é o tempo que nós vivemos, chamado pós-modernidade. Em nome dessa felicidade, os valores familiares foram jogados na lata de lixo. O importante é eu ser feliz. Eu vou escolher até mesmo que sexo eu quero, não importa o sexo que eu nasci. Eu quero sentir bem comigo mesmo, o importante é eu ser feliz. Isso não cabe a você decidir. Eu vou decidir. O importante é ser feliz. Fez com que a gente jogasse fora os valores éticos que regem uma boa sociedade. Porque se eu quero ser feliz e eu penso somente na minha felicidade, eu entro num ônibus, tem ali um lugarzinho para sentar, e tem um irmãozinho, e eu já vi isso dentro do ônibus, e ele chegando com aquela muleta, maior dificuldade, mas ninguém se levanta sequer para dar um lugar, porque a felicidade ela é determinada por mim. A minha felicidade é que eu fique sentadinho aqui, gostosinho, deixa ele lá. A gente jogou a educação fora, em nome da felicidade. O amor ao próximo, que hoje a gente chama de respeito, nos levou a tolerar tudo. Mas eu quero dizer para você que não existe amor quando não há sacrifício pela salvação do outro. Você ver alguém indo, caminhando para o buraco e dizer, por amor a ele, eu não vou me meter, deixa ele cair no buraco. Isso não é amor. É amor próprio. Você não quer se envolver numa boa briga para salvar uma vida. Então você se esconde, porque você ama a si mesmo e está buscando a sua própria felicidade. Não está pensando mais no outro. Em nome do respeito, eu aceito que todo mundo viva as suas escolhas, sem tentar mostrar para ela o caminho da verdade. Isso se chama omissão. Mas agora a gente quer chamar isso de respeito. Aceitar todas as religiões e abrir mão de amar não faz parte do cristianismo. Você não pode abrir mão do amor. Você não pode simplesmente dizer, eu aceito todas as religiões, porque você está negando o que Cristo fez naquela cruz por cada pessoa. Você precisa se expor e amar. E amar é sofrer, é se colocar no caminho para que o outro possa viver. E muitas vezes, a incompreensão do outro vai levar você para a cruz. O cristianismo é o evangelho da pluralidade, do relativismo, pois Cristo afirma ser Deus e afirma ser o único caminho. Não existe diversos caminhos.
o único caminho, a única verdade, a única vida, pois fora de Cristo não existe vida. Nada se mantém se não for pelo próprio Deus. Em busca da felicidade própria, eu me tranco em mim mesmo e passo a enxergar o mundo a partir do meu umbigo, daquilo que me satisfaz somente. Trabalho para mim mesmo, acredito que todas as pessoas vivem agora para me agradar. Se não me agradarem, eu corto da minha listinha. E se elas não servirem para alcançar a felicidade, faço das pessoas objetos para alcançar a minha própria felicidade, não mais para servi-la. E Jesus Cristo disse que você veio para servir e não para fazer as pessoas te servir. Cada um vivendo assim, buscando a sua felicidade, colabora para a construção de um mundo infeliz. E ninguém no fim se torna feliz. Pois todos vivem à espera que o outro estenda a mão, que o outro perdoe. Só vou perdoar se ele vier pedir perdão. Eu só faço. Fica sempre na posição de esperando que o outro faça. E sabe que quem vive assim é interessante, né? Porque ela também sempre está desejando o mal do outro. Ela vai fazer o vestibular e fica torcendo para o outro ir mal para ela poder conseguir a vaguinha dela. É capaz de até de orar para Deus. Deus, vê se o senhor elimina uns 10. Quem sabe já bate o carro quando estiver indo lá, o senhor atrapalha tudo, né? Para mim poder passar no vestibular. E acha que é uma coisa cristã, né? Ora no trabalho para ver se o que estiver acima dele cai logo para ele poder subir e ganhar um saláriozinho melhor. Sempre pensando em si. Vive na competição desse mundo, com essa filosofia que foi implantado em nossas mentes. Vai para uma entrevista de trabalho, não é assim? Você quer passar, mas você ora para que os outros não dê certo, né? Tomara que o Senhor dá uma diarreia naquele resto que vai lá, né? Não possa ir mais. Somos egoístas, avarentos, porque a filosofia que está sendo vendida aí fora vai penetrando em nós e nós não percebemos. É como o fumante passivo, né? Você não fuma, mas a pessoa está do teu lado. Outro dia eu estava passando na calçada e a pessoa estava na frente, deu aquele bafo, né? Aí eu vi, parece que eu tinha fumado o cigarro todinho dela. E às vezes a gente vai assim, né? As pessoas vão vivendo esse mal, essa cultura, e você vai ingerindo isso e não percebe. Não percebe. E quando você vê, você está assim, você está usando até Deus para que o outro tenha diarreia, para não ir no para não sei o quê, porque é tudo eu, tudo eu. Deus está longe disso. Nós nos esquecemos. Não, talvez nunca aprendemos que a felicidade ela é um bem comum. Ela é experimentada na comunidade. E ela é experimentada quando todos estão bem. Quando todos se ajudam, se socorrem, se servem. E aí todos vão se sentindo bem. Um vai ajudando o outro e vai ajudando o outro. E começa um círculo. E a felicidade vai surgindo no meio disso. Não quando nós estamos buscando ela individualmente, achando que vamos ser felizes dessa forma. Faça o seu marido feliz, e ele vai te fazer feliz. Marido, faça a sua esposa feliz, ela vai te fazer feliz. É uma relação de troca. Ela não pertence a mim ou a você, a felicidade. Ela é nossa, de todos. Nos tornamos felizes quando todos estão sendo cuidados, todos estão sendo olhados, todos estão sendo ouvidos. Não tem como ser feliz sozinho. Por isso Deus fez a mulher para o homem. Por isso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo vivem em comunidade. E em busca da felicidade, eu me torno presa fácil da idolatria. Idolatria ao corpo. Tem gente que em busca de uma felicidade tira horas após horas após horas numa academia. Mas não tira horas após horas para estar na presença de Deus. Não cuida do corpo espiritual, só do corpo matéria, física. Algumas colocam suas vidas até mesmo em risco, né? Se submetem a cirurgias para esculpir o corpo. Outras se tornam presas
do materialismo. Querem ter tudo que é de melhor. E sacrificam suas vidas e seus filhos para alcançar um padrão de sucesso vendido pela sociedade consumista e egoísta. Isso é adoração a um Deus chamado Moloque. Sacrificam os próprios filhos, abandonam os filhos por aí porque não tenho tempo, meus filhos. Deixa que alguém cuide deles para mim, porque eu não tenho tempo. Eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, eu quero me enriquecer, eu quero mais casas. Na verdade, nós continuamos cultuando os velhos deuses. E aí está, né? Afrodite, aí está Moloque. Nós continuamos cultuando Apolo, deus da guerra, da masculinidade. Nós continuamos cultuando Mamon, deus da riqueza, de uma forma nova. Não daquela forma, mas de uma nova forma. Sacrificando nossas vidas por belos corpos, sacrificando nossas vidas pelo dinheiro, sacrificando nossos filhos. Eles agem de maneira diferente, moderna, né? Porque eles também se modernizaram. E nós não prestamos atenção, mas no fundo nós somos cultuadores de Afrodite, de Apolo, de Moloque, de Mamon. Versões atualizadas 2.0. Como responder a isto? Ao afrontamento desta cultura em nossos dias? Da mesma forma que Paulo enfrentou a cultura emergente nos seus dias em Colossos, que era o gnosticismo que nós falamos cristianizado. Hoje nós estamos diante dessas filosofias também vãs que vão penetrando dentro da história da igreja e nós precisamos responder assim como Paulo. Colossenses capítulo 2, versículo 7. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Paulo emprega 3 palavras aí nesse texto para descrever como os irmãos de Colossos deveriam continuar a viver em Cristo. Mesmo em meio à nova cultura gnóstica daqueles dias, e essas 3 palavras servem para nós também hoje, diante de uma sociedade pluralista, de uma sociedade materialista, de uma sociedade secularizada. E aí eu quero destacar, enraizados, uma metáfora, onde o cristão ele é visto como uma árvore plantada junto a correntes de águas, como descreve o Salmo, o primeiro Salmo. O verbo enraizado, ele está no particípio, indicando uma ação completa. Os irmãos de Colossos, eles foram enraizados em Cristo. Eles não estavam se enraizando, eles foram enraizados em Cristo, arraigados. A ideia daqui é que eles estavam entranhados em Cristo, de forma que não podiam mais separar de Cristo. E era assim que eles tinham que viver. Paulo está dizendo, e a mesma coisa nós precisamos estar entranhados em Cristo, as nossas raízes têm que ser tão profundas, tão conectadas a Cristo, de forma que não há mais como nos separar de Cristo. E Paulo também usa a ideia de edificados. Essa nova metáfora usada pelo apóstolo Paulo se refere à igreja como um edifício. Ela é construída agora sobre a rocha que é Jesus. Então nós estamos entranhados, enraizados, mas ao mesmo tempo nós estamos nesse processo de crescimento em Cristo e nós precisamos viver sobre esta rocha, sobre o alicerce que é Cristo Jesus e os seus ensinos e permanecer dessa forma. É isso que o apóstolo estava dizendo para aquela igreja. E ele usa outra palavra que é firmados. E a ideia desta palavra é estabilizados. Algumas versões estão escrito confirmados, mas a palavra original, ela quer dizer que você está firmado, estabilizado, você está entranhado em Cristo, você está crescendo sobre esta rocha, e isso faz com que você esteja estabilizado. Significa que nenhuma doutrina, nenhuma filosofia pode te abalar, pode te tirar de Cristo. Você está firme em Cristo. E é interessante porque o texto nos diz que os irmãos de Colossos se encontravam dessas formas, mas porque haviam sido ensinados. Eles estavam enraizados, eles estavam edificados e eles estavam firmados porque haviam sido ensinados. E nós precisamos ensinar
uns aos outros, de forma que a gente então se encontre dessa maneira, através do ensino. Eu estou quase concluindo e eu quero dizer o que isso significa para nós na prática. A cultura nos impõe posicionamento. Constantemente, ela nos leva a uma bifurcação, onde nós precisamos dizer, através de uma escolha, se realmente somos discípulos de Cristo. E não existem dois caminhos. Cristo é o único caminho. A insegurança, o medo da rejeição das pessoas que nos cercam, nos leva a aceitarmos, preste atenção, ou fazermos vistas grossas aos valores dessa cultura emergente que agride o Evangelho de Jesus Cristo. E nestes momentos nos tornamos fragilizados, porque não querendo ferir aqueles que nos cercam, não querendo dizer não às pessoas que estão próximas a nós, muitas vezes acabamos nos aliançando com princípios e valores que desagradam a Deus. Aceitamos muitas vezes ofertas profissionais, benefícios financeiros desonestos, cedemos à vontade muitas vezes do grupo, de um amigo, a namorada que cede à vontade do namorado, ou o inverso, porque não quer se sentir rejeitado. Mas o que nós aprendemos neste texto é que vencemos a cultura se permanecermos enraizados em Cristo, entranhados em Cristo. Se deixarmos a sua vida desta forma fluir por meio de nós, e se ao depararmos com essas bifurcações em nossas caminhadas, escolhermos o caminho que devemos seguir, os valores e os princípios de Deus, sempre, e não os valores e os princípios ditados pela cultura emergente. Vencemos as filosofias vãs se continuarmos edificados e edificando outros sobre a rocha, que é Cristo. Precisamos reconhecer que temos que continuar crescendo em Cristo, permitindo que o seu Espírito nos ensine e nos molde a sermos como Ele. Ao mesmo tempo, permitindo que mais vidas sejam colocadas sobre nós, porque eu e você somos um tijolo dessa construção espiritual, esse templo vivo, e eu sou só um tijolo, e Cristo quer colocar outros tijolos sobre mim, para que eu possa ajudar e edificar junto à igreja do Senhor. Cada tijolo que eu abraçar nessa comunidade, nessa caminhada, fará com que a cultura emergente perca força. Cada vida que eu trouxer para dentro do reino de Deus, eu vou enfraquecendo a cultura emergente, e ela vai se tornando então mais fraca. Quando nos encontramos firmados em Cristo, não nos deixamos abater pela incerteza de quem irá assumir um governo nesse país. Vivemos na esperança, porque a nossa esperança transcende este plano de vida. Não importa se seremos perseguidos, trancados em cadeias, ou mesmo assassinados em praça pública, porque nem morte nem vida pode nos separar do amor de Cristo. Quando nossa fé é consolidada e estável, não fugimos da luta do dia a dia, não fugimos do bom combate, porque sabemos que é com este propósito que fomos chamados, para combatermos o bom combate, em nome do nosso Senhor, do nosso general Cristo Jesus. Mas eu aprendo aqui também nestes versos, e preste atenção nisto, que Paulo não nos pede, e não pediu isso para a igreja de Colosso, e não nos pede hoje Jesus também, para que nós venhamos a impor os ensinos de Cristo sobre aqueles que não são cristãos. Entenda o que eu estou dizendo aqui. Não podemos impor às pessoas os valores do reino de Deus. Não podemos impor às pessoas que aceitem o que cremos ou defendemos. Jesus não impôs nada a ninguém. Ele convidou, chamou: vem e me segue. E se me seguir, prepara para carregar uma cruz. Ele convidava as pessoas. A escolha estava nas mãos delas. Ele chamou homens e mulheres, mas nunca os obrigou a segui-lo. Tem pessoas evangélicas hoje com uma teologia xiita, que misturou evangelho com islamismo, e que querem impor o evangelho sobre as demais pessoas, querem obrigar as pessoas a viver os princípios de Deus. Deus não espera que a gente domine o país
colocando homens que se dizem cristãos, e que não estou aqui para julgá-los, na presidência, no Senado, no Congresso, para fazer leis que obriguem as pessoas a viverem o cristianismo, sem desejarem viver. E a história nos ensina que a Igreja de Cristo, ela perdeu a sua identidade exatamente quando fez isto, através do imperador Constantino. Essa cultura de impor é do islamismo, não é nossa. Os muçulmanos é que obrigam as pessoas a viverem sob a sua lei. Nós somos uma comunidade de discípulos que vivem em um mundo que não é regido pelos valores e princípios de Deus. Entretanto, somos chamados a vivermos em meio às trevas, sendo luz, em meio aos lobos, sendo ovelhas. Nós, cristãos, seguidores de Cristo, somos chamados para vivermos os princípios e valores do reino de Deus, e não aqueles que não creem em Cristo. A eles nós temos que anunciar Cristo, amá-los como Cristo os ama. Essa é a nossa missão, e não impor o evangelho goela abaixo nas pessoas. A mudança que desejamos em nosso país, ela deve começar por mim e por você. Ela deve acontecer a partir da conversão de indivíduos que, ao conhecerem Cristo, abandonam a ganância, abandonam o jeitinho brasileiro de negociar, de fazer de conta que não viu o erro do outro, de ser omisso quando chamado a se posicionar. É dessa forma que o Brasil precisa ser alcançado por nós, e não através da imposição xiita dos evangélicos aí. Nós anunciamos o amor de Deus, e o amor não pode ser imposto. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Não temos que entrar em brigas com LGBT. Eu vejo aí nas mídias, não é esse o caminho. E nem com qualquer outro grupo que não aceite os valores do reino de Deus. Somos chamados a amá-los e a servi-los. Não somos chamados para atacá-los ou para bater de frente com eles. Não devemos buscar justiça própria. Deus é nosso juiz. Não podemos excluir pessoas que não aceitam a nossa fé e que não pensam como nós, pois essa é a nossa missão, é ir em direção àqueles que não aceitam a nossa fé e amá-los, abraçá-los e mostrar o Cristo que nós temos, ainda que eles taquem pedra em nós. Somos chamados para ser sal e luz. Temos que entrar na cultura e transformá-la, e não nos conformar com a cultura que está aí fora. Não podemos ser moldados por ela, ao mesmo tempo em que não devemos lutar com armas carnais, mas espirituais. Vivemos, de fato, numa sociedade pluralista, onde eu não posso impor à força meus valores e princípios, não posso forçar ninguém a ser cristão, mas eu tenho o direito e o dever de me defender e defender os valores e princípios que eu creio. Não posso me calar. Você não pode se calar. Vou discordar quando preciso discordar, ainda que não me aceitem por isso, mas eu tenho a obrigação de me posicionar, pois o meu Deus está acima de toda cultura, acima de todos os valores e princípios estabelecidos pelos homens. Tenho que me posicionar, você tem que se posicionar. Este é o tempo da igreja se posicionar, pois as pessoas que estão ao nosso redor necessitam de alguém que lhes mostre o caminho e a verdade, Cristo Jesus. E se você não se posicionar, aqueles que te cercam não terão como conhecer outro caminho, porque você é o porta-voz de Deus para aqueles que estão próximos de você. Não sou eu, é você. Você é o colaborador de Deus na construção do reino de Deus neste tempo. Eu quero que você assista esse vídeo, preste atenção no ensino dele.
Você é aquele quem Deus escolheu para transformar a cultura emergente, para transformar este mundo, este Brasil, esta cidade, Itapevi. Que você permaneça enraizado, edificado e firmado na fé, para que todos saibam quem é o Deus que você crê. Deus te abençoe. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.